Olá, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo desse canal. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, já tentou montar um grande quebra-cabeça? Aquele quebra-cabeça de 1000 peças, cheio de pecinhas espalhadas, em que você precisa juntar todas essas peças para que então você possa compreender a imagem daquela quebra-cabeça como um todo, de forma integral? Pois bem, é assim. E eu vejo a avaliação psicológica exatamente assim. Por que que eu tenho essa percepção da avaliação psicológica como um quebra-cabeça cheio de pecinhas espalhadas? Porque a avaliação psicológica, ela é um processo em que a gente precisa conectar dados, técnicas e contextos daquele sujeito, para que assim a gente possa ter uma visão integral daquela pessoa. Eu sou Karine Santos, sou psicóloga, atuo com a psicologia clínica pela abordagem da terapia cognitiva comportamental. Trabalho diretamente com avaliação psicológica, estou como docente nas disciplinas de avaliação psicológica, promovo e participo de eventos técnicos com ênfase na avaliação psicológica, mas também falo de psicologia de forma geral, e o objetivo desse canal é trazer a psicologia de forma mais acessível, de forma mais prática, com a linguagem que vocês possam compreender. Então, eu faço o convite também para que vocês me sigam no Instagram, o @KarineSantosPsi. Se você é profissional de psicologia ou estudante, eu tenho um Close Friends, em que eu presto uma curadoria técnica acerca da psicologia de forma geral, mas a ênfase maior, é claro, em avaliação psicológica. Pois bem, eu quero compartilhar a tela aqui com vocês em relação à definição do Conselho Federal de Psicologia acerca do que avaliação psicológica, porque nada melhor da gente trazer o que o nosso conselho entende como avaliação psicológica. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, de acordo com a resolução A31/2022, que foi lançada em dezembro de 2022, o nosso CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, define a avaliação psicológica como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, em que, durante esse processo de investigação desses fenômenos, os profissionais eles vão lançar mão de métodos, de técnicas e instrumentos, com o objetivo para tomar ali uma decisão, ou seja, vai fazer um levantamento das informações e, com base nessas informações coletadas, vai ter uma tomada de decisão. E diante desses recursos aqui, que podemos lançar mão na própria resolução, ela traz o que são as fontes fundamentais, que são de uso obrigatórios ao profissional de psicologia, que são os métodos, técnicas e instrumentos, mas também a gente pode lançar mão de fontes complementares, que são procedimentos que vão auxiliar ali a gente no processo dessa investigação dos fenômenos psicológicos. Lembrando que, quando eu falo em fenômenos psicológicos, não somente eu, mas a própria resolução, estamos falando dos fenômenos reais do sujeito, que podem ser aspectos cognitivos, funções executivas, traços de personalidade, memória, emoções, enfim. Aqui eu trouxe uma tabelinha, e de acordo com a própria resolução, do que é caracterizado como fontes fundamentais e o que é caracterizado como fontes complementares, ou seja, fontes primárias ou fontes secundárias. Nas fontes primárias, a gente tem os testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, lembrando que toda vez que eu for fazer o uso de um instrumento ou fazer aquisição desse instrumento de psicologia, os testes psicológicos, eu preciso entrar no site do SATEPSI, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, para verificar se esse teste está favorável ou não. Se o teste estiver favorável, eu posso lançar mão. Se o teste ficar desfavorável no SATEPSI, eu não posso utilizar ele no processo de avaliação, uma vez que eu estarei cometendo uma infração ética. Ainda sobre as fontes fundamentais, a gente também tem as entrevistas psicológicas, anamneses, protocolos de registro. Enquanto nas fontes complementares são técnicas e instrumentos baseados na literatura científica da psicologia. Estando baseado na literatura científica, a gente pode sim fazer uso durante o nosso processo de avaliação. E aqui eu trouxe uma imagem para compartilhar com vocês, que eu sempre gosto de
levar essa metáfora, essa analogia, na verdade. Quando eu falo em avaliação psicológica, eu gosto de dizer que a avaliação psicológica é esse grande quebra-cabeça. A gente já viu aqui a definição do que é avaliação psicológica, e que é um processo muito amplo. E dentro desse processo, a gente tem métodos, a gente tem técnicas e a gente tem procedimentos, que podem ser a observação, a intervenção, os protocolos e a testagem psicológica. Porque muitas pessoas acabam confundindo, utilizando como sinônimo mesmo avaliação psicológica com testagem psicológica. E não é isso. A gente viu por meio da definição do próprio Conselho Federal de Psicologia, pela Resolução 31/2022. Então, dentro desse processo mais amplo, que é a avaliação psicológica, a gente pode lançar mão desses recursos e do próprio teste psicológico, que a depender do contexto, o teste psicológico vai ser um fator-chave para que a gente tenha essa visão do todo ali em relação a essa pessoa, de forma integrada. Então, se a gente pegar cada pecinha isoladamente, a gente vai ter falha na compreensão de forma integral dessa pessoa. Por isso que a gente precisa integrar todos os dados diante de uma avaliação psicológica, para que a gente tenha essa visão clara, essa percepção ampliada desses fenômenos que a gente está investigando. E para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero deixar algo bem claro aqui para vocês, que é a minha missão. A minha missão é o compromisso ético e responsável de trazer aqui para vocês uma psicologia de forma clara, de forma acessível e de forma ética, que a gente possa ser profissionais de formação contínua, que a psicologia ela exige isso da gente. A gente já precisa ter esse cuidado de sempre se manter atualizado, para que a gente possa ter uma avaliação, um serviço psicológico de forma precisa para aqueles que buscam o nosso serviço em psicologia. Então, juntos, vamos valorizar a psicologia com precisão, com ética, com valorização, com responsabilidade, principalmente na área da avaliação psicológica, que eu acredito que é uma área é, muito desafiadora, mas ao mesmo tempo uma das áreas de grande transformação na psicologia. Então, eu conto com vocês nesse processo de valorização da nossa profissão e aguardo também vocês no próximo vídeo, que é de uma temática que está sendo o boom do momento. Terapia com IA funciona mesmo? Aguardo vocês.